A aprovação de Sérgio Moro é maior que a de Bolsonaro. Pesquisa Datafolha aponta que 94% dos entrevistados conhecem o ex-juiz da Lava Jato e atual ministro da Justiça. E 54% aprovam a atuação do ministro, avaliando como ótima ou boa. Esse índice é 25% maior que o índice de aprovação de Jair Bolsonaro. E falando em Bolsonaro, hoje irritado com o fato de a grande imprensa não noticiar parte de sua agenda oficial, o presidente atacou os jornalistas que o aguardavam na saída do Palácio da Alvorada. Vamos ver. Atenção aí, ó. Pessoal, presta atenção aí. Ontem estive em Goiânia recebendo o KC-390, um orgulho da empresa aeronáutica brasileira. Nem uma linha na capa dos jornais, Estado, Folha e Globo. À tarde, criamos aqui a pensão para as mães do Zika vírus. Nada. Então, como vocês só querem notícia ruim, então vou arranjar em outro lugar, não vai ser comigo, tá ok? Bom dia. Essa aeronave a que Bolsonaro se refere faz parte de um lote de 24 unidades e a primeira foi entregue ontem com 3 anos de atraso. O presidente do Chile reagiu à fala de Bolsonaro sobre a ditadura chilena e o assassinato do pai de Michelle Bachelet. Sebastião Pinheira, que é da direita, fez a seguinte declaração, abre aspas, não compartilho em absoluto a menção feita pelo presidente Bolsonaro por respeito a uma ex-presidente do Chile e especialmente em um tema tão doloroso como a morte de seu pai. De las distintas miradas que pueden existir respecto a los gobiernos que tuvimos en la década de los 70 y los 80, siempre. Pois é, Jair Bolsonaro declarou ontem que se não fosse a ditadura de Pinochet, que matou pelo menos 3.000 chilenos, entre eles Alberto Bachelet, pai de Michelle, o Chile seria hoje uma Cuba. Quem comenta as notícias hoje é o professor Laurindo Lalo Leal Filho, da Escola de Comunicações e Artes da USP. Oi, Lalo. Oi, Thalita, boa tarde. Lalo, Bolsonaro quer impor a pauta dele aos jornalistas da grande mídia. Ele não tem conhecimento, entendimento de como funciona a imprensa. Olha, Thalita, você só nessa abertura do programa já deu várias pautas. Infelizmente, nós temos muita coisa a comentar todo dia a partir dessas falas irresponsáveis do presidente da República. No que diz respeito à mídia, ele tenta comandar a mídia como se ela fizesse parte do exército a ele subordinado, como se a mídia fosse também parte do governo que ele dirige, e ele tem essa relação com os que trabalham com ele, uma relação de autoritarismo muito forte, que não admite nenhuma contestação, nenhuma controvérsia. Se a mídia não faz o que ele quer, ele toma esse tipo de atitude. Agora, é bom relativizar um pouco também o papel da mídia, Thalita, porque nós devemos ter muito claro que foi essa mesma mídia que contribuiu muito para a gente chegar aonde chegou, né? Desde o golpe de 2016 contra a presidenta Dilma, que ela fez uma campanha a favor de governos que não fossem governos comprometidos com a população, governos populares, como foram os governos de Lula e Dilma. Ela tem parte de responsabilidade nisso e agora todos nós, infelizmente, inclusive ela, começa a pagar o preço por essa leviandade. E mais uma coisa também que eu acho importante é esse aglomerado de jornalistas. Isso é inusitado na presidência da República Brasileira, esse aglomerado de jornalistas que ficam todas as manhãs ali na porta do Palácio da Alvorada, no portão do Palácio da Alvorada, esperando a saída do presidente, porque o presidente usou esses jornalistas durante algum tempo, os primeiros meses do governo, para tentar falar com a população. Agora, quando ele não tem mais a possibilidade de ter a concordância dos jornalistas, ele passa a atacá-los. Há também um problema com a imprensa que a gente não pode deixar de discutir, viu, Thalita? Essa estratégia de Bolsonaro de fazer essas conversas aí na saída do Alvorada, o que você acha dela? Porque num primeiro momento pareceu, não, vou conversar com a imprensa todos os dias, num clima amigável, e daí ele foi dando declaração absurda, atrás de declaração absurda, e é claro que a mídia deu voz a isso, e enfim, levou à população tudo isso que está sendo dito, e daí nesse momento parece que já não é mais tão aproveitável para ele, que já não é tão mais eficiente para ele.
Pois é, porque as coisas mudaram para ele. Ele foi entrando num processo de deterioração da sua imagem, graças a essas falas irresponsáveis, que criam problemas, como nós vimos aí também na abertura do programa, criam problemas internacionais para o Brasil. O Brasil passa a ser visto quase como, passará a ser visto brevemente, se as coisas continuam assim, como um Estado pária na sociedade internacional. Então, essas falas dele, por mais que a mídia tenha apoiado num determinado momento, chega uma hora que não dá mais, né? Então, ele tentou usar a mídia durante um período, esses jornalistas que ficam ali, para tentar chegar ao público através desses jornais, dessas emissoras de rádio e de televisão. Agora ele percebeu que nem essa mídia mais dá espaço às pautas que ele quer, né? Ele se julga, como você também mostrou bem, ele se julga editor desses veículos. E a coisa ficou tão grave, quer dizer, a deterioração foi tão grande, que agora nem os jornais que o apoiaram, a mídia, né, em geral, que o apoiou, nem essa mais consegue dar sustentação, tal a barbaridade das falas e das atitudes que ele tem tomado. Agora ele entrou em choque. Agora, se você viu, o telespectador acabou de ver, ele agora nem atende mais as respostas dos jornalistas, né? Agora ele apenas faz a fala e sai correndo. Aliás, como o Moro fez ontem também falou 2 minutos, convocou uma coletiva, falou 2 minutos e foi embora. É um governo que está começando a ter dificuldade até com a mídia que o apoiou inicialmente. Hoje veio a público o caso de mais um jornalista que se afastou, que foi afastado, enfim, da Bandeirantes, Panúzio, né? Que realmente, sim, como você bem disse, foi um dos jornalistas que ajudaram a construir esse cenário político que a gente tem hoje e que se tornou muito crítico de Jair Bolsonaro e nesse momento está deixando a Bandeirantes. A gente não sabe bem qual foi o processo que aconteceu ali. O que você acha desse movimento que tem acontecido? É mais um, né, Thalita? É mais um. Isso já aconteceu com outros. Alguns mudaram de posição, outros foram afastados das emissoras, porque as emissoras continuavam na posição de defesa desse governo e eles, por criticarem o governo, foram afastados. Esse é um processo doloroso, Thalita, do jornalismo brasileiro, porque é um processo que já vem de longe e que ele se caracteriza, para resumir, na criminalização da política. Esses jornalistas, Panúzio e outros, durante vários anos, não são meses, durante vários anos, eles criminalizaram a mídia, dizendo que só tem ladrão, que a mídia, que eleição não serve para nada. Quer dizer, criaram o caldo de cultura para que surgisse uma figura como essa do Bolsonaro, que também não é inusitado na história. Quer dizer, quando você criminaliza a política, quando você diz que a democracia não funciona, aparece o salvador da pátria, né? Isso já aconteceu na história. Não precisa lembrar a Alemanha, não precisa lembrar a Itália. Isso aconteceu várias vezes na história. Está acontecendo com o Bolsonaro, que apareceu, como os seguidores dele chamam de mito. Quer dizer, um mito que iria resolver tudo. Então, esses jornalistas que criminalizaram a política, eles são responsáveis por criar esse tipo de figura. E agora eles estão pagando o preço por isso, né? E me parece que várias emissoras ou vários meios de comunicação mantêm-se ainda, me parece não, tenho certeza, vários meios de comunicação ainda se mantêm ao lado desse governo. E quando o jornalista muda de posição, ele acaba sendo expurgado, né? O Panúzio não é o primeiro, como eu disse. Sim, talvez não será o último também, né? Infelizmente, né, Thalita? Porque o jornalismo merecia mais respeito e também deveria ter agido com mais responsabilidade. Com certeza. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.